Bom, pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar aqui a resolução daqueles exercícios que a gente tinha ficado na última aula, né, de fazer. Então, olha, letra A. Raiz de 8 mais raiz de 32 mais raiz de 72 menos raiz de 50. Raiz de 8, o que é 8? 8 é 2 elevado ao cubo, então é raiz de 2 elevado ao cubo. Aquele processo que eu falei com você, ó, eu divido 3 por 2, dá 1, resto 1. Então vai ficar 2 elevado a 1 aqui fora, vezes raiz de 2 elevado a 1 aqui dentro. Quando não dá para dividir, ó, 3 por 2 vai ficar dentro e fora. Então, o 8, a raiz de 8, ele na verdade é 2 raiz de 2. 32, o que é 32? É 2 elevado a 5. É só você fazer a fatoração, não vou fazer aqui não. Então aqui você faz o 5 dividido por 2, dá 2, resto 1. O 2 vai ficar dentro e fora do radical. Esse expoente aqui vai ser o expoente do de fora e esse aqui vai ser o expoente do de dentro. Então vai ficar 2 ao quadrado 4, raiz de 2. Então ficou mais 4 raiz de 2. 72, o que é 72? Aí eu vou fatorar aqui para você ver. 72 dá 2, dá 36, dá 2, dá 18, dá 2, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Isso aqui vai dar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Então, o raiz de 72 é a mesma coisa que raiz de 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. O 2 ao cubo a gente já fez aqui, ó. Como é que fica o 2 ao cubo? Fica 2 raiz de 2. E o raiz de 3, aliás, o 3 ao quadrado fica apenas 3. Então eu fiz aqui raiz de 2 ao cubo. Eu separei, tá, gente? Só para você entender. Isso aqui é raiz de 2 ao cubo vezes raiz de 3 ao quadrado. Eu separo cada um dos números, né? Raiz de 3 ao quadrado. Então, o raiz de 2 ao cubo é 2 raiz de 2. E o raiz quadrada de 3 é 3. Então, ele ficou 2 vezes 3. Eu multiplico só os que estão fora do radical. Fica 6 raiz de 2, né? 2, não 3. Eu botei 3 aqui. É 2. 6 raiz de 2. Esse é o 72. O 50. 50 dá 2, dá 25. Dá 5, dá 5. Dá 5, dá 1. Os raiz de 50 é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 5 ao quadrado. Que o 50 é 2 vezes 5 ao quadrado. O raiz de... Aí eu faço raiz de 2 vezes raiz de 5 ao quadrado. O raiz de 2 não tem o que fazer. E o 5 ao quadrado fica 5. Então, isso aqui fica... O raiz de 50 é 5 raiz de 2. Então, fica menos 5 raiz de 2. Você tira o máximo que pode do radical. Como todo mundo aqui tem radical 2, está multiplicando, é 2 raiz de 2, 4 raiz de 2, 6 raiz de 2, 5 raiz de 2, você vai somar esses carinhas que estão na frente do raiz de 2. Então, aqui vai ficar 2 mais 4, 6, mais 6, 12, menos 5, 7. E mantém o raiz de 2. Então, ficou 7 raiz de 2 a resposta da letra A. Beleza? Então, era isso que eu tinha que te mostrar nessa questão da letra A. Você vai fazendo a fatoração, tirando quem dá do radical, da forma que a gente mostrou lá, e aí vai fazendo isso. Beleza? Vamos lá, vamos para a letra B. Letra B. 5 raiz de 108. Aí você vai fazer o 108 aqui, ó. 108, você vai fatorar ele. 108 dá 2, dá 54, dá 2, dá 27, dá 3, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Então, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Então, raiz de 108 é a mesma coisa que raiz de 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. 2 ao quadrado, aí vai ficar raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 ao cubo. Isso aqui vai ficar 2 vezes 3 elevado ao cubo vai ser 3 raiz de 3. Raiz de 3 elevado ao cubo é 3 raiz de 3. Então, isso aqui ficou 6 raiz de 3. Agora, olha o cuidado. É 5 vezes raiz de 108, ou seja, é 5 vezes... Quanto que é a raiz de 108? 6 raiz de 3. Então, é 5 vezes isso. 2 vezes raiz de 243. O que é 243? Vamos fatorar. Dá 3, vai dar 81. Dá 3, dá 27. Dá 3, dá 9. Dá 3, dá 3. Dá 3, dá 1. É 3 elevado a 5. Então, raiz quadrada de 3 elevado a 5, olha o esquema, né?
5 dividido por 2 dá 2, resto 1. Então, 2, resto 1. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz de 3 elevado a 5. Vai ser 3 e 3, o 3 vai ficar dentro e fora. O de fora vai estar elevado a 2 e o de dentro vai estar elevado a 1. Então, ficou 9 raiz de 3. Então, raiz de 243 é 9 raiz de 3. Então, fica 2 mais 2 vezes raiz de 243. Quanto que é? 9 raiz de 3. Beleza, fizemos aqui agora o raiz de 243. O 27. 27 é fácil, né? É 3 dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Então, é 3 elevado ao cubo. E aí, a gente faz aqui raiz de 3 elevado a 3, a gente já sabe que isso aqui vai dar 3 raiz de 3, né? Então, menos raiz de 27, ou seja, menos 3 raiz de 3, que é a raiz de 27. 12, o que é o 12? 12 dá 2, dá 6, dá 2, dá 3, dá 3, dá 1. Isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3. Então, raiz de 12 vai ser raiz de 2 ao quadrado vezes 3, que vai ser raiz de 2 ao quadrado é 2. Raiz de 3 não tem como sair, fica raiz de 3 mesmo. Então, isso aqui fica 2 vezes raiz de 12. Quanto que é raiz de 12? 2 raiz de 3. Né? Edi, como é que você fez esse negócio aí? Ó, 12 é 2 ao quadrado raiz de 3. Aí eu faço a raiz do 2 ao quadrado, raiz de 4 é 2, e o 3, a raiz dele não tem, ele continua dentro da raiz. Né? Fazendo aqui, ó, 6 vezes 5, 30 raiz de 3, 2 vezes 9 dá 18 raiz de 3, menos 3 raiz de 3, e aqui fica 4 raiz de 3. Então, fica 30 mais 18, fica 48, menos 3, 45, mais 4, 49 raiz de 3. Essa é a resposta da letra B. Beleza? Vamos para a letra C. 20, raiz de 20, né? O 20 aqui, fatorado, dá 2, dá 10, dá 2, dá 5, dá 5, dá 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 5. Então, raiz de 20 é raiz de 2 ao quadrado vezes 5. Aí, eu faço a raiz do 2 ao quadrado, ou seja, raiz de 4 dá 2. Raiz do 5 não tem jeito, fica 5 mesmo lá dentro. Então, raiz de 20 é 2 raiz de 5. 24, fatório 24. Dá 2, dá 12, dá 2, dá 6, dá 2, dá 3, dá 3, dá 1. Isso aqui ficou 2 ao cubo vezes 3. Então, o 24, olha, 2 ao cubo vai ficar raiz de 2 ao cubo vezes 3. A gente já viu que raiz de 2 ao cubo dá 2 raiz de 2, e o raiz de 3 não tem o que fazer, é raiz de 3 mesmo. Então, raiz de 2 ao cubo deu 2 raiz de 2, você vai ter que chegar nisso. E aí, como os dois estão dentro da raiz, o raiz de 2 e o raiz de 3, o resultado disso vai ser 2 raiz de 6. Eu ponho os dois para dentro da raiz, tá? Os dois aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, é a mesma coisa que raiz de 2 vezes raiz de 3, que é raiz de 6, tá? Então, ficou 2 vezes o produto dos dois, que é raiz de 6. Então, aqui o raiz de 24 vai ficar 2 raiz de 6, tá? Beleza. E aí? Vamos para o 125. O que é o 125? 125 dá 5, dá 25, dá 5, dá 5, dá 5, dá 1. Dá 5 ao cubo. Então, é raiz de 5 ao cubo. Isso aqui vai ficar 5 raiz de 5. Você já entendeu, né? Que 5 ao cubo, você pega o expoente 3, divide por aqui por 2, deu 1, resto 1. Esse 1 aqui fica fora, é o expoente do 5 da fora, e esse 1 aqui é o expoente do 5 aqui dentro. Então, 5 elevado a 1 vezes raiz de 5 elevado a 1. Então, 125 é 5 raiz de 5. Menos 54, quem é o 54? 54 dá 2, dá 27, dá 3, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Isso aqui deu 2 vezes 3 ao cubo. Então, raiz de 54 é o quê? É raiz de 2 vezes 3 ao cubo. O raiz de 2 não tem jeito, fica raiz de 2, e o 3 ao cubo vai dar 3 raiz de 3. E esse raiz de 2 com esse raiz de 3 vai dar raiz de 6, vai ficar 3 raiz de 6. Então, o 54 é
3 raiz de 3. Então, é menos 3 raiz de 6, na verdade, né? Então, aqui, como eu tenho radicais com raiz de 5 e com raiz de 6, eu somo os que têm raiz de 5 com os que têm raiz de 5. Então, os de raiz de 5 é 2 raiz de 5 mais 5 raiz de 5, é 2 mais 5, 7 raiz de 5. Os que têm raiz de 6 é menos 2 raiz de 6, menos 3 raiz de 6, dá menos 2 com menos 3, dá menos 5 raiz de 6. Eu só mantenho o radical quando a gente está somando assim, né? Soma o carinha na frente do radical e mantém o radical. E a resposta terminou assim, você não tem mais como fazer nada aqui. Beleza? A resposta aqui da letra C é essa, que a gente parou aqui e não tem mais o que fazer. Beleza? Vamos para a letra D. Na letra D, raiz de 2000 mais raiz de 200 mais raiz de 20 mais raiz de 2. Raiz de 2000, o que é raiz de 2000? Aí você tem que fatorar o 2000, só que aqui eu tenho uma manhãzinha para você. O 2000, ele nada mais é do que 2 vezes 1000, tá? Só que a gente vai fazer melhor ainda. Olha, quando tiverem zeros, você vai dividindo de 2 em 2. Aliás, em números pares a quantidade de zero. Por exemplo, se fosse raiz de 4 assim, você faria raiz de 4 vezes essa quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque isso aqui seria raiz de 4, seria 2. E raiz disso aqui tudo é só dividir por 2 a quantidade de zeros. Então, daria 3 zeros, daria 2 vezes 1000, daria 2000. Então, quando tem uma quantidade de zeros, você separa dessa forma. 4 vezes 1 com a quantidade de zeros que você tinha. Ali, como eu tenho uma quantidade de zero ímpar, o que você vai fazer? Você vai pegar só a quantidade de zeros, vai tirar um dos zeros para ficar uma quantidade de par. Então, vai ficar 20 vezes 100. Porque aí, o 100 tem raiz, dá 10. Então, fica 10 raiz de 20. Tá? Lá anteriormente, no exercício anterior, lá na letra C, a gente fez raiz de 20, né? Que deu 2 raiz de 5. Então, isso aqui é 10. Quanto que é raiz de 20? É 2 raiz de 5. Então, isso aqui ficou 20 raiz de 5. Beleza? Então, quando tiver muitos zeros, você faz isso. Então, aqui, raiz de 2000 deu 20 raiz de 5. E 200? O que eu vou fazer com a raiz de 200? Aquele mesmo esquema que eu falei com você. Agora são zeros pares, então eu vou fazer raiz de 2 vezes 100, que vai ser raiz de 2, não tem o que fazer, vai ficar raiz de 2 e raiz de 100 dá 10. Então fica raiz de 2 vezes 10, então é 10 raiz de 2. O raiz de 20 a gente já viu que é 2 raiz de 5, não tem o que fazer, já está ali, mais o raiz de 2. Então os que têm raiz de 5 eu somo juntos, então é 20 mais 2 dá 22 raiz de 5. E o 10 raiz de 2 mais o raiz de 2. Aqui não tem nada na frente do raiz de 2, é porque é 1. Né? É 1 raiz de 2. Então, 10 raiz de 2 mais 1 raiz de 2 dá 11 raiz de 2. E acabou aqui. O máximo que você podia fazer é pôr em evidência o 11 e tal. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não. Vamos seguindo para a letra E. Letra E. Raiz cúbica de 128. Gente, eu vou fatorar o 128. Eu não faço ideia do que dá o 128. Então, dá 2... dá 64, dá 2, dá 32, dá 2, dá 16, dá 2, dá 8, dá 2, dá 4, dá 2, dá 2, dá 2, dá 1. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 2 elevado a 7. Então, é raiz cúbica de 2 elevado a 7. É aquele esquema. Divide esse por esse. 7 dividido por 3 dá 2, resta 1. Então, como deu o resto, vai ter a base aqui vai estar dentro e fora do radical. Né? Dentro e fora. O radical, inclusive, é de índice 3. Então, esse 2 aqui é aqui para fora e esse 1 vai ficar aqui dentro. Então, esse aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, raiz cúbica de 2 elevado a 1, que é 2. Então, raiz cúbica de 128 é 4 vezes raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 250. Vamos fazer o 250 agora. 2 dá 125, 5 dá 25, 5 dá 5, 5 dá 1. Isso aqui é 2 vezes 5 ao cubo. Então, raiz cúbica de 2
vezes 5 ao cubo, você vai fazer a raiz cúbica de 2, né? Multiplicação você faz separado esse, e multiplica por esse. Agora, raiz cúbica de 5 ao cubo é apenas 5, né? Então, o menos raiz cúbica de 250 é 5 vezes raiz cúbica de 2. 54, o que é o 54? 54, fatora, dá 2, dá 27, dá 3, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Isso aqui deu 2 vezes 3 ao cubo. Então, a raiz cúbica disso vai ficar raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo, 3, né? Então, fica 3 raiz cúbica de 2. Então, fica mais, aqui é mais raiz cúbica de 54, ou seja, mais 3 raiz cúbica de 2. E o 16, o que é o 16? Vou fatorar aqui em cima. 16 dá 2, dá 8, dá 2, dá 4, dá 2, dá 2, dá 2, dá 1. Isso aqui é 2 elevado a 4. Então, a raiz cúbica de 2 elevado a 4, eu divido aqui, o 4 por 3. 4 dividido por 3 dá 1, resta 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1. Então, ficou menos 2 vezes raiz cúbica de 2 elevado a 1, que é 2. Como todo mundo aqui é vezes raiz cúbica de 2, os radicais são todos iguais, aqui eu vou somar só os números aqui em frente. 4 menos 5 dá menos 1, mais 3 dá 4 menos 5 dá menos 1, mais 3 dá mais 2, menos 2 dá 0. Então, ficou 0 vezes raiz cúbica de 2, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, essa conta toda para achar 0, né? Então, beleza. Essa aqui era a letra E, beleza? Vamos para a letra F. Letra F. Raiz cúbica de 375. Bom, vou pegar o 375 e vou fatorar, né? Aqui eu estou vendo que dá por 3, porque a soma 3 mais 7 dá 10, mais 5 dá 15. Então, é divisível por 3. Dá 1, 2, 5. Dá 5, dá 25. Dá 5, dá 5, dá 5, dá 1. Então, isso aqui ficou raiz cúbica de 3 vezes 5 ao cubo. Raiz cúbica de 3 eu não tenho. Então, fica raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 5 fica 5. Então, isso aqui deu 5 vezes raiz cúbica de 3. Fazendo agora o 24. 24 dá 2, dá 12, dá 2, dá 6, dá 2, dá 3, dá 3, dá 1. Então, ficou 2 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Fazendo a raiz cúbica disso, né? Porque era a raiz cúbica de 24, é raiz cúbica de 2 a 3 vezes 3 elevado a 1. Então, raiz cúbica de 2 a 3 dá 2, vezes raiz cúbica de 3, não tem o que fazer, fica raiz cúbica de 3. Então, o menos raiz cúbica de 24 é menos 2 vezes raiz cúbica de 3. O 81, quem que é o 81? Dá 3, dá 27, dá 3, dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Isso aqui é 3 elevado a 4. Então, é a raiz cúbica de 3 elevado a 4. Faz o 4 dividido por 3, o expoente dividido pelo índice. Isso aqui vai ficar 3 raiz cúbica de 3, né? Porque aqui 4 dividido por 3 dá 1, resta 1. Esse cara fica sendo o de fora, o expoente do de fora, e esse cara fica sendo o expoente do de dentro. Espero que você já esteja entendendo isso nesse momento, né? Então, ficou mais 3 raiz cúbica de 3. E o 192, para finalizar aqui as nossas contas, o 192, deixa eu fazer aqui em cima, dá 2, né? Tô vendo que é par, dá para dividir por 2, dá 96, dá 2, dá 48, dá 2, dá 24, dá 2, dá 12, dá 2, dá 6, dá 2, dá 3, dá 3, dá 1. Então, esse aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 1. Então, vai ficar raiz cúbica disso, de 2 elevado a 6 vezes 3 elevado a 1. Raiz cúbica de 2 elevado a 6, tá vendo que eu faço sempre de um número e depois faço do outro também, né? A multiplicação você faz um por um. 2 elevado a 6 vai ficar 2 elevado a 2, 6 dividido por 3 dá 2, e raiz cúbica de 3, não tem o que fazer, né? Fica raiz cúbica de 3 mesmo. Então, isso aqui fica 4 raiz cúbica de 3, né? Então, fica menos
4 raiz cúbica de 3. Todo mundo está raiz cúbica de 3, né? O radical é o mesmo para todos, é só somar os valores. 5 menos 2 dá 3, mais 3, 6, menos 4 dá 2. 2 raiz cúbica de 3, fechou aqui, tá? Essa é a letra F. Vamos para a letra G. Letra G, aqui, ó, ela está mais tranquila porque a gente não vai ter que fazer muita conta. Aqui é A, aqui, ó, raiz cúbica de A. O B está elevado a 4. Então, o A não tem jeito. Esse A aqui não tem como ele sair, ele vai ficar aqui dentro do radical. Agora, o B está elevado a 4, que é maior que 3. Eu posso fazer divisão. 4 por 3 dá 1, resta 1. Ou seja, vai ter um B que vai sair e vai ter um B que vai continuar. E os dois vão ficar com o mesmo, né? Porque aqui deu 1 e 1. Então, vai ficar B elevado a 1 aqui dentro, B elevado a 1 aqui fora. Beleza. Aqui, B, A elevado a 4. O A elevado a 4 vai ser a mesma coisa. 4 dividido por 3 dá 1, resta 1. Então, vai ficar um A aqui fora e vai ficar um A aqui dentro. E o B continua aqui dentro. Os dois elevado a 1, né? Porque 4 dividido por 3 dá 1, resta 1. Aquele esquema. Aqui, A elevado a 4, B elevado a 4. Então, tanto A quanto B vão sair. Vai dar 1, resta 1. Vai ficar assim, ó. AB aqui. Aqui, menos 3. Todos é raiz cúbica, né, gente? 3 AB raiz cúbica de AB. Então, aqui todos ficaram com raiz cúbica de AB. Espero que você tenha entendido essa questão de dividir por 4, né? Ou dividir por 3, aqui vai dar 1, resta 1. Então, por exemplo, esse A elevado a 4, o dá 1, resta 1 na divisão, né? 4 por 3. Então, o A vai estar dentro e fora do radical. E o de dentro vai estar expoente 1 e o de fora expoente 1. A gente já fez bastante disso. Então, ficou AB mais AB mais AB menos 3AB. AB mais AB mais AB dá 3AB. Menos 3AB dá 0. AB vezes raiz cúbica de AB. Bom, se deu 0, 0 vezes qualquer coisa, o resultado também deu 0. Acabou dando 0 a sair também. Beleza? Então era isso, gente. Nós estamos com 22 minutos. Eu vou encerrar essa aula e a gente volta para mais coisinhas sobre potências e radicais. Beleza? Espero que você tenha entendido. Faça, refaça, tire suas dúvidas, mande suas dúvidas para a gente esclarecer bem esse tipo de exercício que eu fiz aqui. Só foram 7 exemplos desse. É bem importante, na sua prova aparece muito isso. Então você tem que saber fazer, tá bom? Então vamos para a próxima aula depois, beleza? Forte abraço!